Muito bom dia, prezados amigos da TV Candidez, amigos telespectadores desta emissora TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos de volta neste sábado, através da televisão Candidez, trazendo a continuidade de nosso estudo, da nossa sala de aula. Nós queremos pedir a você licença para adentrarmos o seu lar, a sua casa, levando a mensagem que a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, traz para todos vocês nesse sábado, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Nós queremos dizer a todos vocês que o programa Nova Era é um programa espírita. Ele é feito para vocês, amigos espíritas e não espíritas. De que hoje o programa Nova Era pede licença para entrarmos na sua casa, levando a nossa oficina de estudos e pesquisas espíritas acerca da grande temática que o curso básico de Espiritismo nos traz para todos vocês. Religião e religiões. Hoje, falando da terceira parte. Religião é a mesma coisa que religiões? É a tua pergunta, é a minha pergunta, é a nossa pergunta, se a religião é a mesma coisa do que religiões. Quais são as principais religiões no mundo? Tá? Fatos ou fake news? Aquilo que fala das religiões. O programa Nova Era, ele tem a preocupação de estudar e pesquisar através da doutrina espírita e trazer a lumen as informações a todos vocês ouvintes da TV Candidez. Então, hoje, dando prosseguimento a esse grande estudo sobre religião e as religiões. Comentávamos a respeito das duas grandes propostas, que é o materialismo e o idealismo, e vimos que a designação genérica de diferentes doutrinas que afirmam a precedência da consciência sobre o ser e da realidade ideal sobre a realidade material, chamamos de quê? De idealismo. De verdadeiros homens que trazem em si um idealismo de vida, buscando uma essência que se coloca sobre a matéria, que sobrevive às transformações da matéria, que está além da matéria, que não se resume unicamente na matéria, mas algo que nos escapa ainda, provavelmente, às nossas percepções. É para isso que o programa Nova Era está trazendo para vocês essa desmistificação desses assuntos. Cada sábado vamos trabalhar uma parte dessa grande temática. Vamos gastar muitos programas Nova Era para falarmos realmente das religiões. Então tá aí, Hegel, né? Platão, Kant, né? Immanuel Kant, Aristóteles, falando da inteléquia, segundo Aristóteles, o resultado ou a plenitude da perfeição de uma transformação ou de uma criação, em oposição ao processo que resulta tal criação ou tal transformação, a forma ou a razão que determina a transformação ou a criação de um ser, que precisa de um criador, certo? Que está acima da criatura, que tem uma causa e de que nós certamente somos o efeito dessa mesma causa. Aí a gente vai falar da palavra religião. Primeiro, vamos buscar o conceito de religião, tá? Religião, a palavra religião, ela vem do latim, quer dizer religarei, tá? Quer dizer religar, tornar a ligar, viu? Santo Agostinho fala em reelegerei, quer dizer, reeleger, tornar a escolher Deus, perdido pelas faltas, quer dizer, pelo pecado, na visão de Santo Agostinho. Mas hoje, a gente sabe que a gente não trabalha com a ideia de pecado, mas com a ideia de faltas.
né, de desarmonia com as leis naturais. Então, a religião, ela vem desse conceito de religar, de tornar ligar. Por que tornar ligar? De duas coisas, uma é certa, certo? Falar tornar ligar, por que tornar ligar? Pode ser de duas, uma coisa é certa. Ou nós não ligamos da primeira vez, certo? Ou nós, certo? Estamos aqui agora, certo? Para religar, porque nós ligamos e esquecemos, certo? E agora é tornar a lembrar, é tornar a ligar, é tornar-se reeleger, certo? É tornar a escolher também e perceber a causa. Então, religião tem que ser um sentimento inato em cada criatura, que brota, que nasce naturalmente em cada criatura, sobre o quê? Uma visão muito comum, muito natural, tá? É como um fenômeno social, humano. A religião é estudada pela teologia, pela filosofia, pela história, pela sociologia, certo? É estudada também pela própria psicologia. E hoje, a doutrina espírita, ela traz no seu bojo, tá? Em toda a sua estrutura pedagógica, uma explicação plausível sobre a questão da religião, e também estudando, certamente, as religiões, mas temos uma preocupação muito grande em estudarmos o conceito da religião, tá? Vamos ver, então, o que nos traz realmente conceitos para nos fazer inteligível a ideia de religião. Não estou falando de religiões ainda. Não estou falando de escolas, de propostas filosóficas. Estou falando de um sentimento inato em toda criatura, certo? Desde os mais primitivas tribos, desde o homem de Neandertal. Esse sentimento é natural em toda criatura. Em sentido real, objetivo, religião é um conjunto de crenças, de leis, ritos, que visam o poder que o homem atualmente considera supremo, do qual se julga dependente, com o qual pode entrar em relação pessoal e da qual pode obter favores. Então, no seu sentido objetivo, quer dizer, no seu sentido coisa, certo? Matéria, entendeu? Isso é uma religião muito primitiva, religião muito materialista ainda, certo? É um conjunto de crenças, certo? De leis, de ritos, de dogmas, que visam um poder que o homem atualmente considera supremo, quer dizer, coloca o homem acima das coisas, fazendo a natureza trabalhar por ele, tá? Da qual se julga dependente, com o qual pode também entrar em relação pessoal e da qual pode obter favores. Em seu sentido real, objetivo, religião, ele é o aspecto da magia que eu já tratei com vocês, eu já falei dela, certo? Que nasceu do poder das mãos, que com as mãos nós podemos fazer e desfazer as coisas. Isso. As mãos simbolizam força, capacidade de poder transformar as coisas, com que poderia excomungar, que poderia amaldiçoar, que poderia benzer, bem dizer, poderíamos curar. Acreditava que o poder estava nas mãos e que com ela poderiam fazer e desfazer tudo. Eu vou dar um exemplo aqui, a questão do poder das mãos nas curas, da qual, desde os tempos mais antigos até os tempos de Jesus, as mãos sempre foram impostas sobre os enfermos, porque acredita que com as mãos nós podemos, pela aspersão de energias, chamado fluidos, sobre o paciente. Então, já tinha um sentimento de que com as mãos nós poderíamos canalizar forças interiores, certo? E transfundir através das mãos ao paciente, levando a ele uma credibilidade, uma autoconfiança, para que ele pudesse despertar nele mesmo a força peculiar, a força de que ele também
é dotado. Então, isso é uma demonstração desse poder, que não é sobrenatural, tá? Não tem nada sobrenatural aqui, tá? São escolas, as religiões são escolas, certo? Por onde se professam crenças. Agora já estou falando de religiões, é no plural agora, certo? Que professam ritos, dogmas, ensinamentos capazes de desenvolver em cada um de nós um sentimento de reconhecimento do Criador. Esse reconhecimento só se dá quando do desenvolvimento do plano, certo? De nossa consciência aqui, ó, certo? E que nós estejamos pleno, né, de nossa consciência, em concordância com essa causa maior, certo? Em que nós acreditamos existir um poder maior do que nós. Criados, simples, ignorantes, conforme a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, como eu já mencionei, como princípio inteligente que somos, ignorantes porque nós não tínhamos o conhecimento de nós mesmos e de Deus, Pai, nosso Criador. Certo? A partir do momento em que nós nos tornamos espíritos, quer dizer, o princípio inteligente passa por uma transformação e se torna espírito, é que nós começamos a desenvolver o conhecimento de nós mesmos, a tomarmos consciência, tá? Porque os homens vivem, o animal também vive. Os homens existem, os animais não existem. Ah, mas Vicente, peraí. Em casa eu tenho uma cachorrinha pelo qual eu estimo muito. Eu amo essa cachorrinha. Só vem dizer que ela não existe, isto. A cachorrinha está lá. O animal está lá dentro de sua casa, vivinho, relacionando contigo. Certo? Mas quando eu digo que ela não existe, embora ela está tão presente na sua vida, né, que você estima muito essa cachorrinha. Mas o princípio inteligente que estagia naquela cachorrinha não tem conhecimento dele mesmo. Não tem a consciência ainda despertada. Então, para ele ainda não existe. Porque existir é tomar conhecimento de si. Então, aquele princípio inteligente estagiando naquela cachorrinha ainda não tem o despertar da consciência de si mesmo. Embora vive, mas não existe. Porque não conhece a si mesmo. Embora relaciona, demonstra o sentimento de forma muito embrionária. Os animaizinhos, né? É muito estimado por todos nós. Já mostra um afeto muito grande por seus donos, né? E já mostra uma certa manifestação inteligente, porque está a caminho, com isso, do progresso, aquele princípio inteligente que ainda não se tornou espírito, mas num dado momento vai tornar-se espírito e vai tomar consciência e vai passar a conhecer a si mesmo. Aí passará a existir. Essa é a diferença. Religião. Vamos ver agora a religião. Vamos ir lá à frente e voltar. Voltar e ir à frente. Em sentido subjetivo, agora já mudou. A religião falei do sentido objetivo, quer dizer, coisa, né? Seu sentido puramente material, religião. Agora eu vou falar no seu sentido subjetivo, sujeito. Agora eu vou falar do outro lado, na contrapartida. Religião é o reconhecimento pelo homem de sua dependência de um ser supremo, pessoal, pela aceitação de várias crenças, observância de várias leis, ritos atinentes a esse ser. Então agora modificou. Que religião aqui agora passa a ser um reconhecimento do homem, né, de sua dependência do Criador, que é Deus, o Pai, pela a aceitação das várias crenças, né, do credere que nós damos, a visão, certo, de espiritualidade, e observância de o cumprimento dessas leis divinas, enunciada pelos livros sacros, os livros religiosos sagrados do passado, certo?
como, por exemplo, o Pentateuco de Moisés, né? Leis, né? Através das profecias, enunciando regulamentos de como viver em harmonia, em paz, em buscar o amor, atinentes a cada um de nós. Então, aí é no subjetivo, é o sujeito. Agora, se reconhecendo, certo? De que ele e Deus, Deus e ele. Aí, a gente passa a ver que existe na visão antropológica, certo? A visão espiritualista, quer dizer, a visão do homem espiritual, assim como também na antropologia do materialismo, o homem animal. Então, são duas vertentes, né? Pelo aspecto materialista, a antropologia remonta o homem puramente material, formado de moléculas, formado de átomos, que quando esses desagregam por um fator físico, químico, biológico, energético, nuclear, ele se desfaz e morre e acaba. Na visão antropológica espiritualista, né, o homem espiritual é aquele ser que escapa, aquele ser que sobrevive à morte do corpo pelo qual ele manifesta. Sobrevivendo, tá, com todos os seus valores, com todas as suas virtudes, com toda a inteligência conquistada, com todo o progresso moral, logo encontrado no dia a dia. Levando consigo para a sua realidade espiritual tudo aquilo que é intrínseco, tudo aquilo que é real, permanente e duradouro, que são as coisas dos céus. Tá? Enquanto pelo materialismo, tudo acaba. Pelo espiritualismo, nada acaba. Tudo passa por transformações, certo? E permanece duradouramente numa condição de crescimento, de desenvolvimento de algo que nós possuímos, tá? Que é a nossa espiritualidade. Então, vejam vocês que a visão religiosa, né, que está aí, algumas está muito ainda naquele primitivismo, muito cheio de dogmas, de rituais, de paramentos, né, de práticas, que não faz muito sentido, certo? Enquanto existe outras que está buscando mais o homem espiritual que nós somos. Esse aí, ó. O homem espiritual que nós somos. O homem material de que nós detemos, que é o corpo animal, o corpo físico, tá? Que é com a morte dele, nós sobreviveremos com a morte deste, tá? Porque nós não somos o corpo, nós detemos um corpo físico. Nós somos o princípio inteligente do universo, hoje na condição de espírito, reencarnado, certo? Num corpo, certo? E esse corpo é o nosso instrumento de manifestação na dimensão corporal, na dimensão física, tá? Esse corpo, quando ele morre, nós somos obrigados a deixá-lo, porque o espírito não pode habitar um corpo morto, tá? Um corpo morto não pode permanecer ali o princípio espiritual. O espírito só pode animar um corpo com vida. Aliás, eu quero retratar para vocês, amigos, telespectadores da TV Candidez, que ligou seu televisor, seu celular, você está assistindo o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. Você está assistindo o programa Nova Era, que está falando da religião e religiões. E quero salientar de que nós não damos vida a esse corpo, certo? Por que não damos vida? Porque nós somos o que? O princípio inteligente do universo, que nós animamos um corpo com vida. Como, Vicente? Olha, quando nós reencarnamos, a gente faz um planejamento reencarnatório, tá? E quando a gente vai reencarnar, um corpo novo é formado para nós. E para formar esse corpo novo, é preciso de 2 gametas. Um gameta feminino,
que é da mãe, e um gameta masculino, que é do pai. Cada um trazendo 23 cromossomos, vão se fecundarem. Então, do óvulo da mulher, o chamado gameta feminino, com a junção do gameta masculino, o espermatozoide, você tem o processo da fecundação. Aí você tem o ovo. Esse ovo, pela mitose, ele multiplica de uma célula em duas. Duas em 4, 4 em 8, 8 em 16, 16 em 32 células, 32, 64 células. Vivas. Completamente vivas. É aí que nós entramos e acoplamos eletromagneticamente as 64 células, chamado blastocisto. Começa, então, a reencarnação daquele espírito, pela fecundação. Então, nós vamos animar um corpo vivo, que já estava vivo, e vamos mantê-lo vivo pelo quê? Pela vitalidade, pelo princípio vital, de que nós vamos poder regular a manutenção da vida desse corpo, animando-o. É nossa função. Usá-lo, animá-lo, fazer com que ele execute, certo? A nossa vontade, nosso pensamento. Então, essa visão material, ela coloca que com a morte do corpo físico, tudo acaba. Porque a matéria física desorganiza, seus elementos voltam à mãe natureza. Mas só que a doutrina espírita, ela demonstra, através de provas irrecusáveis, de que nós sobreviveremos com a morte do corpo físico. Porque nós já existimos antes. Nós somos seres interexistentes. Quer dizer, nós existimos antes, durante e depois. Inter. Quer dizer, entre uma existência espiritual e uma existência corporal. Entre uma existência corporal e uma existência espiritual. Quer dizer, interexistentes. Enquanto algumas religiões acreditam que a alma é criada no momento do nascimento da criança. A doutrina espírita, então, coloca que nós somos seres pré-existentes. Nós já existimos antes da formação do corpo. E entramos naquele corpo em formação para nós. Aí começa pela fecundação e vai terminar pelo nascimento do choro da criança. Quando ela solta aquele choro, aquele grito, nasceu. Porque o contrário de morte, certo, não é vida. O contrário de morte é nascimento. O contrário de nascimento é morte. Porque vida é perene, vida é uma só. A vida existe antes, durante e depois, certo? Nós não temos muitas vidas. Nós temos vida e muitas existências. Nós existimos, viu? Aqui no mundo corporal, ora no mundo espiritual. Mundo espiritual, ora mundo corporal. Então nós somos seres interexistentes. Nós estamos entre existências, tá? Imortais, eternos, depois de criados. Estão vendo? Então, as enciclopédias dos homens definem o homem como sendo o animal racional, moral e social, mamífero, bípede, bimano, capaz de linguagem articulada, que se ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, o ser humano. Então, na escala dos animais, quando nós estudamos aí, na filogênese, isso, a gente vai ver que na visão antropológica, o homem é o primeiro animal dessa escala, certo? A escala zoológica. O ser humano tem uma dupla natureza. Pelo corpo físico, nós participamos do reino animal. Nós temos um corpo, nosso corpo é animal, certo? Mas pelos espíritos, nós participamos da natureza espiritual. Então, o homem é o ser duplo, é o corpo físico, certo? E o espírito, quer dizer, a alma. E dotado de um perispírito, que é um corpo de manifestação do espírito que age na matéria do corpo físico. Aí passamos a ser um ser triplo, quer dizer, espírito,
ou alma, perispírito, corpo físico. Então, como homens, nós nos colocamos na escala zoológica em primeiro lugar dos animais, dessa grande escala, tá? Aí o ser espiritual que nós somos. O homem espiritual, o homem material. Alma, corpo físico. Que parece, né? Parece muito, né? Mas nós não viemos do macaco. Tira isso do seu vocabulário, viu? Nós não viemos do macaco. Nós viemos de uma espécie que experienciou lá no reino antropóide, tá? Na oportunidade eu faço um estudo com vocês a respeito disso. Hoje não dá porque é muito complexo falar, certo, da evolução dos homens, viu? Mas que nós trazemos em nós, pelo corpo, uma natureza material, animal, trazemos. Mas nós somos o ser espiritual, nós somos o sujeito, nós somos subjetivo, nós somos o ser que sobrevive à morte desse corpo físico. Porque nós existimos antes, existimos agora durante nesse corpo, e existiremos depois que esse corpo morrer, voltar à mãe natureza, os seus elementos que o compõem, que é o chamado limo da terra. Então, eu quero deixar bem claro que nós somos essa situação triplo, espírito ou alma, perispírito e corpo físico. Forma-se, então, o que nós podemos chamar de homem, tá? Meus amigos, o programa Nova Era, novamente, está chegando ao final do seu tempo, né? Está vencendo nosso tempo. Eu quero muito poder agradecer a vocês, eu quero muito convidar vocês para que no próximo sábado, aqui vocês estejam às 9h30 da manhã, através da TV Candidez, para darmos prosseguimento à quarta parte desse estudo sobre religião e as religiões, para que nós possamos fazer um complemento daqui um tempo, esse estudo completo sobre esse assunto valiosíssimo para todos nós. Então, espero vocês sábado que vem aqui, através do canal da TV Candidez, às 9h30 da manhã, assistindo o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. Tenham todos um bom dia, muita paz, muita alegria, muita luz no lar de cada um de vocês. Até sábado que vem. Fiquem com Jesus. Obrigado!